Ela é comunicadora da Rádio Capital, onde apresenta o programa Capital no Japão e também modelo da Gloss, Maika Ishizaki. Mas aí, Maika, beleza? Olha, muito prazer, né? Eu agradeço o convite, né, de poder participar aqui desse talk show com você, né? Eu fico muito feliz e também de hoje fazer parte também, né, da Gloss Model. Bacana. A sua formação acadêmica qual é? Minha formação acadêmica é comércio exterior. Comércio exterior. Essa busca por essa formação foi porque você gosta dessa área? Na verdade, como eu morei muito tempo, né, fora do Brasil, eu morei 7 anos no Japão, né, e aí nesses 7 anos, né, de experiência de ter morado fora do Brasil, trouxe um pouquinho disso, né, por eu saber outras línguas também, e aí eu falei, por que não estudar comércio exterior, onde eu posso usar todo o meu conhecimento e todas as línguas que eu tinha de conhecimento, né? E o que você foi fazer no Japão? Em 2003, eu fui para o Japão como Dekasegi. O que é o Dekasegi? Dekasegi são os filhos de japoneses, os descendentes de japoneses que vão para o Japão para trabalhar. Né? Antigamente, lá quando os meus avós vieram para o Brasil, eles vieram para o Brasil para trabalhar aqui. Aí depois a gente começou a fazer ao contrário, a gente ir para o Japão para trabalhar e trazer dinheiro e voltar para o Brasil. Então, na época dos meus avós, eles vieram de navio, vieram aqui. Só que o que aconteceu? Meus avós, eles construíram a família, começaram a ter 1 filho, 2 filhos. E aí, né, que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, os japoneses, o que acontecia? Eles vinham com o intuito de trabalhar, juntar um dinheiro e voltar para o Japão. Só que aí casou, aí começa a ter 1 filho, 2 filhos. E aí o que eles faziam? Eles registravam, né, esses filhos que nasciam aqui, lá no Japão também. Então existem alguns filhos de japoneses que têm a dupla nacionalidade. Um exemplo é a minha própria mãe. Só que o meu avô, ele teve 10 filhos. E aí, o primeiro ele registrou, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E a sexta, que é a minha mãe, foi a última. Foi a última que ele registrou. Por quê? Depois que ele teve mais o 7º, 8º, o 9º e o 10º, aí foi quando ele desistiu de voltar para o Japão. Porque como ele ia voltar com 10 filhos para o Japão, muito custo, né? E aí ele já tinha uma vida aqui, meus tios já eram mais velhos, então ele acabou ficando aqui e assim, a minha mãe teve sorte de ter sido registrada no Japão, porque hoje ela tem essa dupla nacionalidade, onde ela tem hoje esse passe livre para entrar no Japão. Né? Se bem que hoje, né, com a liberação do visto para entrar no Japão, tá muito mais fácil para qualquer pessoa entrar agora, né? Mas de qualquer forma, você ficou 7 anos lá, né? Eu fiquei 7 anos. Você gostou de ter ficado lá, né? Então, morei 7 anos, eu fui como Dekasegi, né? Então, quando a gente vai como Dekasegi para o Japão, a gente vai para trabalhar como operário, numa fábrica, né? Então, assim, era um trabalho assim, meio pesado, porque a gente ficava mais ou menos 12, 13 horas em pé, que era um trabalho braçal ali, né? Só que o que aconteceu? Eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí eu tive uma oportunidade, né? Na minha vida, tudo veio à base de oportunidades que foram aparecendo. E eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção nas oportunidades que aparecem no nosso caminho pra gente abraçar, experimentar e se for bom, você segue em frente. Então foi uma oportunidade que eu tive para trabalhar. Eu fazia tipo um bico numa clínica, uma clínica odontológica, foi onde eu comecei. E eu tinha já uma noção de língua japonesa, só que eu não conseguia falar ainda muito fluente. E foi quando eu fui convidada para trabalhar nessa clínica, porque eu fui de paciente antes, e aí eu conversei com o dentista, e aí eu expliquei o que eu fazia aqui no Brasil, que inclusive no Brasil eu fiz assim eu trabalhava quando era adolescente de assistente no consultório. Então eu tinha muita noção de consultório. E aí foi quando ele me convidou para trabalhar nesse consultório e foi onde ele começou a trazer muitos pacientes brasileiros. Por quê? Porque eu estava lá, então o paciente tinha segurança para ir naquele consultório, porque tinha uma brasileira que traduzia o que estava acontecendo.
né? E foi onde eu continuei ali, fiquei nessa clínica durante 6 anos. Dos 7 que eu fiquei no Japão, eu trabalhei lá 6 anos. E aí voltou para o Brasil e foi trabalhar na rádio. Aí eu voltei pro Brasil, não, voltei pro Brasil em 2010. 2010 e fui trabalhar na cervejaria. Aí foi quando eu trabalhei na cervejaria durante 10 anos e aí eu recebi essa oportunidade de trabalhar depois na Rádio Capital. E na Rádio Capital você apresenta um programa. Isso, fui convidada, né, na verdade, para apresentar um programa de cultura japonesa, porque como eu tinha todo esse conhecimento desses 7 anos que eu trabalhei no Japão, essa vivência que eu tive lá, aí me chamaram para compor uma mesa, na verdade, a bancada com outro apresentador, né, eram em 2 pessoas que a gente apresentava, a gente começou a apresentar o programa juntos, só que em um mês que ele apresentou, ele falou que ia sair. Aí eu falei, ixi, agora? Agora eu vou ficar sozinha. Então, né, vamos ver como é que é. Só que assim, foi tudo muita experiência. Porque eu falei, eu vou fazer. Se eu não gostar, eu paro. Só que é aquele ditado, né? O bichinho do microfone, quando ele pica, aí já era, né? E como eu também sempre gostei muito de cantar. E eu sempre participei de concursos de karaokê, então já tinha esse negócio do microfone, já tinha um pouco. Mas eu não tinha tanta desenvoltura na comunicação para explicar as coisas. E lógico, isso daí foi vindo conforme a prática. Então você também é cantora? Cantora. Profissional? Não, profissional não. Não. Profissional você é comunicadora de rádio. Isso. Então você, como é o nome do programa que você faz? Capital no Japão? Capital no Japão. Então você prepara a produção, pesquisa o conteúdo e você apresenta o programa. Exatamente. E qual é a frequência? É semanal? Como é que é? Todo domingo, das 10 ao meio-dia. Todo domingo? Todo domingo. Aí você consegue ouvir pelo AM 1040, pelo FM 77.5 ou pode assistir pelo nosso canal do YouTube. O programa também? O programa também é transmitido ao vivo pelo YouTube. Que bacana. Qual é o cuidado que você tem com a sua imagem nas redes sociais? Então, a gente estava até conversando, eu estava conversando agora há pouco, né, com outras pessoas aqui, e assim, a gente fala que quando a gente tem uma imagem, né, que é pública, a gente acaba, por exemplo, meio que não colocando uma capa, mas a gente dá um stop ali, né? Tem um limite. A gente tem um limite ali. Por exemplo, eu, como apresento um programa de cultura japonesa, e o programa de cultura japonesa, por ser japonês, todo mundo tem aquela... Não é um preconceito, mas tipo, já sabe que o japonês é mais retraído, o japonês é mais, sabe, não é... Porque japonês é 880, né? Ou é 80 ou é 8, né? Então, eu tô mais quase chegando no 80. Só que, né, por esse estereótipo que tem o japonês, eu fico meio moderada na hora que a gente tá ali apresentando, ou mesmo pela imagem também, eu tenho um pouco desse cuidado. Certo. Né? Mas fora disso aí, fora da câmera, fora de tudo... Aí, assim, eu sou um pouco mais assim, eu sou mais extrovertida, né? Falo besteira, né? Coisa que quando a gente tá na frente das câmeras a gente segura um pouco, né? E sua experiência como modelo, como é que tá sendo para você? Então, para mim foi uma grande surpresa, né? Ter sido convidada, né? Para fazer parte da Gloss Model, porque... Na verdade, era algo que eu sempre tinha, assim, sabe, uma vontadezinha de fazer alguma coisa nesse sentido, mas aí apareceu, mais uma vez, uma oportunidade. Eu falei assim, por que não ir lá conhecer e entender como que é o dia a dia, né, de uma agência. E aí foi quando eu vim. E aí me explicaram, tudo, me receberam super bem, a gente fez as fotos, né? E eu acho que vai ser assim, vai trazer grandes frutos para mim também. Bacana. Como as pessoas te acham? No Instagram? No Instagram, vocês me encontram como Maika Ishizaki.
Maika com Y, Ishizaki, né, com Z. E lá tem conteúdos do programa que você faz também? Tem Isso, coisas? todos os programas, né, eu recebo sempre convidados que trazem, né, são ou especialistas de algum tema da cultura japonesa, ou eu trago figuras importantes ou que tiveram cases de sucesso dentro da colônia japonesa, que muitas vezes a gente nem sabe que tem um japonês ali por trás, né? Então eu trago essas pessoas no programa e sempre posto, né, posto fotos com os convidados, e agora eu tenho postado também algumas fotos, né, que eu fiz uma sessão de fotos tanto aqui e fora também, né, para começar a entrar nesse clima da agência, né? Legal, Maika. Maika, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso talk show. Prazer ter você aqui no nosso time. O prazer foi todo meu. E você de casa já sabe, basta você clicar no link aqui embaixo que vai abrir um formulário. Você coloca aí as suas aspirações, o que você quer desenvolver. Participe, você que é agenciado, participe dos nossos workshops, todos liberados para quem é agenciado, e venha fazer parte da Gloss. Valeu! Maika Ishizaki, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Até o próximo programa, gente. Valeu.